Tire as mulheres da cozinha, porque hoje a noite é nossa. É hoje que vamos fazer um agrado de um prato super simples, rápido, mas muito sofisticado, que vai encantar aí a sua casa, a sua esposa. Hoje nós vamos aprender a fazer um risoto de molho pesto, um risoto ao pesto com camarões grelhados. Meu nome é Rafael e nós estamos aqui no canal Homens e Fogão. Muito simples, a gente vai precisar aqui de 5 camarões. Não se preocupe em relação a toda a quantidade dos ingredientes, porque vai estar na nossa descrição do nosso vídeo toda o passo a passo com os ingredientes para que você consiga comprar e você consiga aí executar essa receita simples, tá bom? Mas o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui um bowl, um pote, vamos colocar aqui 5 camarões para a gente marinar esses camarões. Vamos utilizar aqui, ó, alho em pó, tá? Alho em pó. Vamos colocar aqui sal e pimenta do reino, uma pimenta do reino e sal. E vamos colocar aqui um fio de azeite. E meia rodela de limão para a gente poder ter um cítrico nesse camarão. Eu estou fazendo isso na hora. Então a gente tem aqui, ó, aqui um camarão. A gente tem um camarão com o azeite, limão, sal, pimenta e alho. Então vamos reservar esse camarão para a gente poder começar o nosso risoto. Vou ligar a minha panela para a gente começar a frigir aqui a nossa cebola e alho. Bom, é muito simples fazer um risoto. A gente vai utilizar aqui, ó, manteiga. Vamos deixar esquentar um pouquinho essa manteiga. Vamos utilizar a manteiga. O risoto, ele é um arroz italiano, então é um arroz cremoso, um arroz que vai depois finalizado com parmesão, com manteiga. E ele não é um arroz que você precisa lavar ele não é um arroz que você precisa fritar ele, né? Na verdade a gente dá uma leve fritura no arroz, mas ele não precisa demasiadamente ficar fritando, tá? E aqui a gente coloca então a cebola e vamos colocar o alho. Cebola e alho na manteiga. Essa é uma receita italiana, tipicamente um risoto de pesto com camarões grelhados. Olha, uma vez colocado aqui, a gente vai acrescentar o arroz. Esse é o arroz arbóreo, é um arroz diferente, um arroz que vai nos ajudar aí a soltar o amido para a gente poder ter essa cremosidade que a gente está precisando. Após aí uma leve fritura, a gente vai colocar aqui o nosso vinho. Fique tranquilo, a gente coloca aí até a gente cobrir os grãos. Eu não sou um adepto à bebida alcoólica e a tomar vinho, mas fica muito saboroso aí pra gente colocar no risoto, pra gente colocar em alguns pratos o vinho em si, tá? Então a gente vai aqui só dar uma caramelizada pra gente começar a colocar aí o nosso fundo, o nosso caldo. Lembrando o seguinte, a gente vai cozinhar esse arroz arbóreo, a gente não vai utilizar ele água. Então você pode estar aí utilizando um caldo. Olha só que lindo, ó. Eu fiz esse caldo aqui com alguns legumes que tinham aqui na minha casa. Eu fiz aí com louro, com alho poró, eu fiz ele com cebola, você pode colocar cenoura. E aqui aos poucos, tá? Aos poucos você vai acrescentando esse caldo para ir tirando aí o amido do arroz e fazendo com que ele fique super cremoso.
Aos poucos a gente vai mexendo e vai trabalhando. Esse é o nosso arroz. Aos poucos a gente vai mexendo e trabalhando o arroz. Você já ouviu aquela frase que diz assim: a mulher é o termômetro da casa? Em Provérbios, na palavra de Deus, na Bíblia, fala que a mulher sábia edifica o seu lar. É bem verdade de que isso é algo extremamente poderoso. Mas você sabia que somos nós, homens, que somos os responsáveis de acender a fogueira dentro da nossa casa? A verdade é muito mais do que isso. Somos nós responsáveis em subir a montanha, buscar a lenha, trazer a lenha, limpar a lenha, colocar fogo e aquecer a nossa casa. E isso vai muito mais do que árvores, muito mais do que machados. Essa pequena história, ela lembra muito e ela nos mostra de como nós somos responsáveis pelo aquecimento da nossa família, pela ordem da nossa casa. E isso está ligado a assumir o sacerdote da nossa casa. Eu não sei você, mas na pandemia, bem no começo da pandemia, eu tenho 3 filhos e Deus falou algo comigo. Deus falou assim, que tudo estava fechado, a gente não tinha muito acesso aí na igreja, a gente não tinha acesso. Eu disse, mas por que não eu começar a discipular e a ministrar minha casa? E a gente intitulou esse momento, e até hoje a gente chama aqui em casa, e meus filhos sabem disso, e minha esposa, que é o momento com Deus. É o lugar onde todos os dias a gente sentava, pelo menos aí 15 a meia hora, né? A gente sentava, a gente cantava alguma canção, a gente ali compartilhava da palavra de Deus. E engraçado, pense bem, assim como nós nos revoltamos, e muito bem sobre isso, né? A gente se revolta dizendo, não, a escola e o governo não vai discipular os meus filhos em relação à escola, não vai doutriná-los, não vai educá-los, porque esse é o papel de casa. Às vezes alguns acham que é a escola que tem que educar os filhos. Não, não é a escola, mas o papel é da família, o papel é do pai, o papel é da mãe. Da mesma forma, não é a igreja em si que vai discipular os seus filhos. Entenda muito bem disso. Na igreja há algo extremamente importante de estar juntos, de servir ao irmão, de servir, de ser um corpo, de a gente poder fazer com que o dom que há em nós seja para a edificação do corpo, para a edificação dos outros. Nesse caso, por exemplo, eu sou um baterista. Eu sempre toquei bateria a minha vida inteira e eu sei que esse dom não é meu. Esse dom Deus me deu para que eu servisse a comunidade, para que eu servisse a igreja. Mas entenda, o discipulado, o ensinar a nossa família, aos nossos filhos a caminhar com Deus, isso é sua responsabilidade. Isso não é uma responsabilidade do pastor. Essa não é uma responsabilidade apenas de uma escola dominical. Evidentemente que isso é algo que soma, é algo que vem para acrescentar, mas aquilo que está sendo feito em casa. Eu lembro de um amigo pastor que falava uma coisa: olha, o culto ele não termina agora, nós estamos indo para casa e o culto na verdade não começou quando você acabou de chegar nesse local. O culto começa quando você começa a aceitar, a andar com Deus, aceitá-lo como o seu Senhor, o seu Salvador. O culto começa exatamente nessa hora. Então, discipulado, esse treinamento, né, na nossa casa, dos nossos filhos, isso é a sua função, essa é minha função. E eu não quero que ninguém faça primeiro do que eu. Pense bem em relação à postura que nós devemos ter. Não é uma postura de autoritarismo apenas, mas uma postura de serviço, de servir a nossa casa, de ser o primeiro, de procurar saber como está a nossa casa, de procurar saber o que seu filho está dentro do quarto assistindo, de que está acontecendo na sua casa, de sentar, de procurar saber os detalhes do coração da sua esposa, o que ela sonha, quais são os anseios dela, daquilo que está gerando medo, talvez, em seu coração, daquilo que ainda ela não conseguiu startar, daquilo que ela ainda tenha um desejo dentro de si. São posturas de um homem. E eu digo para vocês claramente, nós estamos aprendendo todos os dias.
uma transformação. Na verdade, sim, na verdade, todos nós estamos aprendendo todos os dias. E isso não é somente com você, sou eu também. Nós devemos então assumir essa postura de dizer: não, na minha casa eu sou o responsável, eu vou subir a montanha, eu vou buscar a lenha, eu vou fazer o fogo da minha casa, eu vou levantar o altar e nós vamos juntos adorar a Deus. Essa é a minha responsabilidade. Não fuja do seu papel, não esteja omisso, não seja mais um que entra para dentro do seu mundo e não queira de fato encarar a realidade, encarar a vida. Deus é contigo. Entenda muito, se você ler a palavra de Deus, você vai ver que existem 365 não temas. O não temas de Deus é dizer: olha, eu estou com você durante todos os dias, eu estou com você, não temas. Nós vamos aprendendo com Cristo, nós vamos aprendendo a lidar com todas as questões do dia a dia. E assim é comigo também. Não somos perfeitos, não somos super-heróis, na verdade não somos, mas nós precisamos ter um coração ensinável. Eu acho que esse é o primeiro ponto, um coração ensinável. Vamos olhar aqui o nosso arroz, ó. Isso aqui pode ser aqui uma noite muito agradável. Faz uma mesa legal. Aí, ó, diga para as crianças: olha, hoje o papai e a mamãe vai ter um jantar diferente. Sente à mesa, olhe nos olhos da esposa, converse com ela. Eu acredito que isso aí pode resolver muitas questões que às vezes a gente está tentando procurar, às vezes, algumas soluções lá fora. Talvez eu acho que um jantar, um olho no olho, pode curar muita coisa. Eu vou colocar um pouco mais aqui do caldo. Lembrando, esse caldo é um caldo de legumes, mas se você não tiver um caldo de legume, eu vou cometer aqui um escândalo, né? De falar o seguinte: usa aquele caldo quinor, aquele caldo condimentado, né? Você pode diluir na água ele, deixa ele ferver, a água ferver. Quando ela estiver quentinha, você pode estar colocando concha a concha. Cuidado que esse caldo aí tem muito sal, então a gente pode às vezes ter um desequilíbrio. Vai com calma, e no sal a gente acerta todo o tempero no final do risoto. Para o molho pesto, ele é manjericão, azeite e um pouquinho de parmesão ralado. Basicamente, o molho pesto em si, o famoso molho pesto, é isso que a gente faz. A gente usa manjericão, a gente usa o azeite e a gente usa um pouquinho, né, de castanha, um pouquinho de parmesão, e às vezes a gente pode colocar um pouquinho de castanha. Mas com a comodidade também, com a praticidade do dia a dia, você pode encontrar um molho pesto pronto, né, num supermercado, e você pode facilitar aí a sua vida. Evidentemente que usar o manjericão fresco e o azeite sempre é a melhor pedida. Você pode bater no mix, no liquidificador um pouquinho, né? E também você pode amassar ele no pilãozinho, tá? As folhas com o azeite. Nesse caso eu vou levemente temperar esse meu molho com justamente aquilo que eu gosto, que é um pouco mais de azeite. E eu vou colocar aqui também, aqui, ó, um pouco de castanha e um pouco de parmesão. Então aqui eu temperei e nós temos aqui o molho pesto, que é justamente um molho pesto, que é justamente aquilo que a gente precisa para a gente poder estar temperando o nosso risoto, tá? Ó, vamos terminar. Aí, ó, eu já estou sentindo já que ele já está no ponto. O que eu vou fazer então? Eu vou colocar o pesto. Ó, eu vou colocar o pesto. Ok? Aqui eu vou colocar o parmesão ralado. Vou colocar a pimenta. Vou abaixar meu fogo. E um pouquinho só do sal, porque eu sei que o meu parmesão já vai temperar bem. E no final de tudo, aqui eu vou trabalhar em cima disso, e no final de tudo eu coloco a manteiga.
Coloco mais uma colher de manteiga, que é para a gente poder trazer a cremosidade e ter esse pesto aqui. O risoto em si, ele é um prato que ele não é legal você fazer ele e deixar ele por um tempo e depois servir, porque ele vai empapar, né? Ele é um prato que você precisa servir ele já logo que você preparou, tá bom? Então eu vou separar aqui, ó, porque eu vou deixar 1 ou 2 minutos ele separado para ele poder ficar descansando, para a gente poder servir. E agora a gente vai frigir, né? A gente vai saltear o nosso camarão. Numa frigideira eu vou utilizar aqui o mesmo azeite que já está marinado o nosso camarão. Eu vou utilizar para a gente poder estar salteando o nosso camarão. Então o mesmo azeite que a gente marinou eu vou colocar aqui para a gente poder estar trabalhando o nosso camarão. O camarão em si, ele é muito rápido, tá? Ele não precisa você cozinhar muito ele, senão ele pode ficar muito borrachudo. Então tome cuidado, a gente vai dar um susto nele para a gente já poder montar o nosso prato. Então nós temos aqui, ó, nosso camarão. Ele já começou a dourar de um lado, eu vou dourar do outro lado. Como eu falei, é muito rápido e a gente já vai trabalhar ele para a gente servir. Vou preparar aqui. Nesse momento você pode aqui colocar um prato mais bonito, né? Porque às vezes vale a pena até comprar aí 2 pratos legais para a noite ser diferenciada, para que realmente se tenha aí um toque mais especial, né, naquilo que nós estamos fazendo. Então, o camarão sendo feito, nosso risoto ele já está praticamente no ponto. Assim que o camarão começar a ter aqui já uma coloração, eu dou um toquezinho do vinho para a gente poder extrair aqui um pouco mais do sabor, né, aqui do vinho, do sabor do camarão. Para ficar um pouco mais especial aí a nossa receita, eu vou pegar aqui um pouquinho aqui do meu manjericão e vou colocar uns pedacinhos aqui no meu risoto, para ele ficar um pouquinho mais com uma coloração mais bonita. Ó, você pode estar com a mão mesmo picando e aqui a gente vai então coloca no centro do prato o risoto. Ele é um arroz mais cremoso, tá? Ó, você pode colocar ele no centro do prato. E o camarão, a gente vai começar a colocar ele de pé. Tenha um pouco mais de cuidado, você pode estar utilizando aí uma pinça, uma mão, mas a gente vai caprichar um pouquinho em relação a nossa finalização, para a gente ter um efeito legal nesse prato, tá? Eu vou colocar agora aqui um pouquinho do molho pesto que eu deixei reservado. Vou colocar um pouco mais de azeite, eu quero ele um pouco mais escorrido. Então eu vou colocar um pouquinho mais do molho pesto em cima. Não quero que borre muito as laterais. Eu tenho aqui um broto, um broto de beterraba. Você pode estar utilizando salsinha, você pode estar utilizando aí cebolinha. Eu vou utilizar esse broto. E aqui está o nosso risoto de pesto com camarão grelhado. Uma receita simples, rápida, que você pode encantar, cheia de sabores. Uma receita italiana, que isso pode ser algo muito legal, muito diferenciado para sua casa, para sua noite. Faça um agrado, seja o sacerdote do seu lar, tome postura, seja corajoso, Deus é contigo. Não deixe as crianças tão jogadas, não deixe cada um no seu quarto. Reúna mais, promova mais aí um ambiente familiar, um ambiente de estar junto. Deus é contigo.
a luz brilhará na sua casa, a paz, a prosperidade será aí com certeza verdade dentro do seu lar. Se você gostou dessa receita, eu peço para você que você se inscreva nesse canal para que você não perca nenhuma das nossas receitas. Nós vamos trazer aqui várias receitas diferenciadas, mas de uma forma mais simples possível, para que você consiga fazer aí no seu dia a dia aí os pratos, para você possa encantar, para que você consiga aí um pedido de desculpa, a retornar um romance dentro da sua casa. Às vezes a gente no mês fica um pouco mais apertado, fazer um prato dentro da nossa casa, talvez isso pode ser um escape muito legal. Também compartilhe essa receita com algum amigo que você sabe que precisa aprender a cozinhar e esteja com a gente aqui. Eu te agradeço, até o próximo vídeo.